Vocês estão prestes a conhecer um pouco, de forma bastante resumida, principalmente através dos artistas que estão aqui dentro, uma linha, né, uma aspas aí do que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos. Eu sou o Tomás Pacheco, eu estou aqui na frente da sede da Uma Galeria em São Paulo. Uma galeria que nasceu originalmente no ABC, especificamente em São Bernardo, que tinha o propósito lá atrás de trabalhar jovens artistas, né, inseri-los no sistema da arte, e que hoje, passados 10 anos, nem os artistas, nem a galeria é mais tão jovem. Muita coisa foi feita, são dezenas de artistas, quiçá centenas de artistas, são centenas de exposições, são milhares de obras, são dezenas de milhares de pessoas impactadas diretamente e indiretamente um número muito maior ainda de pessoas que felizmente cruzaram o nosso caminho. Então sejam bem-vindos, eu espero que vocês se divirtam nessa jornada um pouquinho do que a gente também se divertiu ao longo dos últimos anos. Pensar que é uma galeria que nasceu no ABC Paulista e não por acaso eu tenho essa imagem de fundo aqui comigo, porque o ABC ele tem toda uma forma muito peculiar de organização, né? O ABC ele faz parte do desenvolvimento do país como um todo, em vários aspectos, e muito desse DNA que a região carrega, a gente carregou na forma de construir a galeria. Então é importante falar aqui que o Tomás, né, muitas vezes é o porta-voz, e o Tomás está aqui sendo o porta-voz mais uma vez desse momento, mas são dezenas de famílias que já participaram da construção disso desde 2013. A gente tinha uma vontade muito grande, tínhamos organização, tínhamos disciplina, mas a gente não tinha um conhecimento do mercado. Então esse conhecimento ele foi acontecendo ao longo do tempo, mas o conhecimento prático mesmo do mercado de arte, do sistema da arte, de como desenvolver a carreira de um artista, ele foi sendo adquirido com o tempo. E hoje eu me orgulho muito em dizer que aquela galeria que nasceu há 10 anos atrás, só com artistas jovens, hoje ela já é uma galeria adulta, né? Ela já é uma galeria que trabalha com vários artistas emergentes. Nós passamos por todos os museus nacionais, MASP, Pina, Inhotim, MAM, MAR, MAM do Recife, MAM da Bahia, enfim, pelo Brasil todo, até fora do país. Então, hoje é um novo momento, né? Esse ciclo de 10 anos, ele se encerra com o nosso aniversário e abre uma porta gigantesca para um novo ciclo que vai se iniciar. E eu tenho a alegria de compartilhar esses 10 anos com alguns artistas que tiveram desde o começo da nossa jornada. Um exemplo desse é o Thiago. E mais do que a gente entender que essa jornada ela tem chegadas e partidas, é entender que a construção hoje do lugar de um artista emergente, ele demanda uma relação que transcende a relação profissional, artista e galeria, obra e comércio, e mesmo uma relação de entendimento de valores, de propósitos que aquele artista tem em primeiro plano e que a galeria compra como propósitos para ela, para conseguir veicular esse artista. Então eu tenho a alegria de falar do Thiago como um artista que ocupou a galeria em 2013, no primeiro ano de galeria, e que hoje volta na consagração dos 10 anos, também ocupa de alguma forma um trabalho que é muito simbólico, né? Um trabalho que talvez tenha sido o primeiro grande trabalho que levou o Thiago para fora da galeria, e que com esse trabalho a gente foi para o Paço das Artes, que é um espaço importante, relevante em São Paulo. Com esse trabalho a gente foi para Paris, para uma exposição na Cidade Luz. Com esse trabalho nós fomos para feiras, com esse trabalho nós institucionalizamos esse trabalho, então esse trabalho também está dentro de acervos importantes, de museus importantes hoje do país. Então é interessante você hoje olhar para uma parede e ela contar uma pequena história que hoje para nós é toda a nossa história. E isso acontece com outros nomes que estão por aqui também.
por exemplo, com o Renan, que é um artista que está próximo da galeria já há muitos anos. Eu lembro que a primeira vez que a gente se relacionou com o Renan exclusivamente, ele trouxe o trabalho que era de graduação dele ainda, que era Como o Jabuti Matou uma Onça e Fez uma Gaita com um de seus ossos, que marcou muito, né, esse título e esse trabalho para mim, e mais do que tudo isso, essa mídia, esse suporte que o Renan usa. Porque uma vez em São Bernardo, a gente tinha um trabalho não só de comércio de obra de artes, mas de formação de público. Então, quando a gente passou a se relacionar com o Renan trazia a performance como um suporte principal para o trabalho dele. E nós fizemos com o Renan, durante vários anos, até que ele se tornasse um artista representado, uma programação que sempre no começo do ano a gente tinha um ciclo de performance. E hoje, passados vários anos de trabalho conjunto e os últimos anos mais diretamente como um artista representado, a gente começa a colher frutos do mercado de arte mais especificamente. Então, a gente está falando em 2023 e o Renan não só teve uma exposição individual incrível dentro da galeria nesse ano, como ele acaba de ser contemplado, por exemplo, no calendário anual de exposições do CCSP, ele começa a entrar com trabalhos deles em instituições de maior porte, a gente começa a vender performance, que é uma mídia super difícil, mas tem dado um prazer muito grande circular esse tipo de trabalho, e é uma aposta nossa lá de trás. Hoje o Renan, por exemplo, é um expoente dentro da performance, assim como outros artistas que estão dentro da galeria são expoentes dentro dos seus respectivos campos de atuação. E isso tira a OMA desse lugar de artistas jovens, tira a OMA desse lugar de uma galeria pequena e coloca a OMA dentro do seu próprio espaço, com artistas emergentes, com artistas que estão crescendo, ocupando seus respectivos espaços, e a galeria tal qual ocupando esse espaço também. Os dois artistas que estão atrás de mim, né, o Paulo e a Marlene, são um retrato desse novo momento da galeria. Então o Paulo, por exemplo, é um artista que tem um histórico muito grande de atuação, que tem premiações, das premiações mais importantes dentro do circuito da arte, e a mesma coisa a Marlene, que passou até como uma artista assistente dentro de uma Bienal de São Paulo, por exemplo, com premiações em CCSP, com Marco Antônio Vilaça, com Prêmio Pipa, com uma série de validações do meio, que são validações muito maiores do que a própria galeria. Então, contar com artistas que têm esse posicionamento mais consolidado, ele sobe a régua da galeria para esse novo momento. Então, não só o Paulo, como a Marlene, como vários outros artistas, eles têm uma coisa de extraordinário dentro do trabalho, seja pelo desenvolvimento técnico do trabalho, seja pelo limite que ele consegue levar esse material, o limite que ele consegue levar esse experimento, que para mim, eu aprendi com o tempo, que é uma vocação da OMA, ter o olho para esses artistas, em que esse extraordinário, muitas vezes, é a porta de entrada para ele começar a desfrutar do que a arte contemporânea pode trazer. A gente está falando de um tema como um todo, né? 10 anos de uma galeria é sempre uma experiência iminente de alguma coisa. Trabalhar com cultura é sempre caminhar ali num meio-fio, sempre muito desafiador. A gente está aqui retratando uma experiência exitosa, 10 anos de êxito, 10 anos que a gente está sempre nessa linha tênue, graças às energias aí de todo o universo, nos trouxe aqui até esse lugar. O contrário disso seria a mesma coisa que um curto. Outro artista que faz parte desse histórico da galeria, construindo uma história muito legal, é o Andrei, que passou por estágios do trabalho dele, estágios de transformação do trabalho dele muito grande, e que eu tenho a honra e a humildade de, com muita humildade, reconhecer que a gente é parte integrante dessa construção e dessa transformação do trabalho dele. É um artista que a gente começou uma aproximação quando ele ainda estava dentro de uma outra galeria, quando ele ainda estava quase que recém saído ali de uma graduação,
e que hoje ele está com desenvolvimento acadêmico, defendendo uma tese de doutorado sobre o trabalho dele, e que o trabalho, de forma correspondente, também está alcançando acervos pelo país todo e mesmo acervos fora do país, acervos institucionais que vão entregar essa longevidade para o trabalho dele. Todos esses artistas que se relacionam hoje e que vão se relacionar com a galeria daqui para frente, gozam dessa construção que a gente tem, que lastreia eles no tempo. Então, o nosso colecionador, ele tem a confiança de um trabalho que a gente, pouco a pouco, vai criar uma base sólida para eles. A gente tem na galeria uma consciência muito grande do nosso papel de formação crítica e social do nosso entorno. Então, no nosso histórico de apresentações, também alguns artistas e algumas obras foram convidadas pontualmente para marcar posicionamentos da galeria sob o ponto de vista político, social, crítico mesmo, do que acontece no nosso entorno e de forma simbólica, de forma subjetiva ali ou mesmo direta, marcar também uma posição da própria galeria em relação a esses acontecimentos, essas efervescências sociais e políticas que acontecem no nosso micro e macro ambiente. Paralelo ao trabalho da OMA Galeria, também foi construído a OMA Educação, por onde passaram dezenas de milhares de alunos, e o número não é uma metáfora, é exatamente isso, são dezenas de milhares de alunos que passaram pelos nossos programas de formação, e milhares de professores que também passaram pelos nossos programas de formação, seja dentro da galeria, seja dentro das escolas, quando a galeria vai visitar. A gente entende o potencial do papel transformador da arte. Então, desde o começo da galeria, essa questão da educação sempre foi muito presente. E isso a gente divide com vários artistas que trazem questões, como a Mônica Ventura, por exemplo, que trazem questões que são latentes e urgentes na nossa sociedade, e de que forma que a gente pode trazer isso para o ambiente escolar, para que essas pessoas já cresçam com esse senso de urgência, já cresçam com essa consciência. Um artista que ocupou o MASP, que ocupou Inhotim, que ocupou a Pinacoteca, que ocupou grandes espaços, são artistas que a gente também tem muito o que entregar na contramão para eles, na construção dessa longa jornada pelo mercado de arte. E talvez, chegando aí um pouco mais pro final desse vídeo e dessa história, pequena história dos 10 anos, eu tenho aqui ao meu lado a Carla Duncan e a Diana Santos, que são dois nomes, duas mulheres, uma mulher mineira, uma mulher do Belém do Pará, que mostram um pouco para onde a gente está olhando. Trabalhos que igualmente, como vários outros artistas da galeria, levam essa produção, essa técnica a um limite, Você recortar o metal dessa forma, você costurar um metal da forma como costura a Diana, ou mesmo alcançar uma pintura como alcança a Carla, de fato fazer desse subterfúgio um papel de aproximação das pessoas com a arte. Então, é aqui perto que a gente quer estar, é nesse lugar que a gente quer estar, próximo de artistas que têm essa vocação, que têm essa predisposição para produzir arte com muita potência, mas que, sobretudo, tenham uma inquietação dentro de cada um deles para trazer novos olhares de mundo, novas possibilidades de mundo, mas que, sobretudo, a gente possa construir essa jornada dos próximos 10 anos com muita parceria, como foram construídos os primeiros 10 anos da galeria. Serão próximos 10 anos de muitos desafios, diferentes dos desafios iniciais, mas serão 10 anos, os próximos 10 anos pelo menos, de uma consolidação da carreira desses nomes, de uma exposição desses nomes, não só para o público local, mas expandir, extrapolar aí a barreira
nacional, né, a barreira territorial do Brasil, e começar a levar esses nomes que eu tenho muita segurança e a felicidade de trabalhar com eles e colocar nos lugares onde a gente conseguiu colocar, começar agora a alçar novos voos, que os próximos 10 anos sejam tão vigorosos aí, como foram os 10 primeiros, e eu conto com vocês ao nosso lado, participando, suportando o nosso programa, apoiando os nossos projetos, visitando os nossos artistas e as nossas ocasiões, as exposições. Eu conto com vocês perto da gente pelos próximos 10 anos de novo.